Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Santurião Júnior com mais uma videoaula de hoje. E hoje nós continuaremos nossa história da antiguidade, falando da antiguidade oriental Mesopotâmia. No Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, desenvolveu-se na antiguidade uma brilhante civilização, a mesopotâmica, contemporânea à civilização egípcia. Como lá a pedra era rara, os monumentos foram construídos com tijolos e não resistiram ao tempo. A denominação Mesopotâmia para a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates foi dada pelos gregos antigos e significa terra entre rios. Então, o território da Mesopotâmia é cortado no sentido norte e sul por um extenso vale, no qual correm os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia e desembocam no Golfo Pérsico. A leste ficam os montes Zagros, que separam a Mesopotâmia do Irã, e a oeste encontra-se o deserto da Arábia. Lembrando que os antigos povos da Mesopotâmia davam nome às regiões em que habitavam, como Suméria, que correspondia ao sul, próximo ao Golfo Pérsico, País Acade, ficava no centro, no curso médio dos rios, e a Síria localizava-se ao norte, próximo à nascente dos rios. Lembra-se de que a primeira civilização a se instalar na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. A eles é atribuída a criação do sistema de escrita, denominada cuneiforme. Muito importante isso, hein, gente? Então, cuidado. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, usado pelos outros povos que dominaram a região. Tempos depois, foi a vez dos acádios, povo vindo do deserto da Arábia e que se estabeleceu no curso médio dos rios. Aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Os acádios foram dominados pelos amoritas, que fundaram um grande império, conhecido como Império Babilônico. Ao norte da Mesopotâmia, viviam os assírios, um povo guerreiro que possuía um poderoso exército. Eles acabaram por dominar toda a região, e posteriormente a Mesopotâmia foi dominada pelos caldeus, que fizeram renascer o Império Babilônico, no qual se destacou o governo do rei Hammurabi. Os sucessores de Hammurabi tiveram de enfrentar uma série de revoltas e invasões, e por isso não conseguiram manter a unidade do império, a qual se esfacelou quando os cassitas e os hititas invadiram o território. Os invasores foram vencidos pelo povo assírio por volta de 1200 a.C. Bom, agora nós vamos falar dos assírios. Os assírios viviam no norte da Mesopotâmia. A sua principal cidade era Assur, às margens do rio Tigre. Dedicavam-se à agricultura e ao pastoreio. Os reis assírios, a partir do século 8 a.C., começaram a expandir o território, militarizando o estado. Os exércitos assírios eram superiores aos dos demais povos e, por isso, bastante temidos. Usavam armas de ferro, carros de guerra e cavalos e tratavam os povos vencidos com muita crueldade. Conquistaram várias regiões, incluindo a Babilônia, a Síria, a Fenícia, o reino de Israel, o Egito e o Elã, formando um vasto império. A primeira capital foi Assur e a segunda Nínive. No Império Assírio havia uma brutal exploração dos povos vencidos, apoiada em uma política de terror. Esses povos tinham suas riquezas pilhadas pelos guerreiros assírios, que contavam com o apoio dos reis. Seu apogeu ocorreu nos reinados de Sargão II, o qual conquistou o reino de Israel, Senaqueribe, e que tomou a Síria e destruiu a Babilônia, e Assurbanipal, que invadiu o Egito e tomou a cidade de Tebas. No reinado de Assurbanipal foi construída a Biblioteca de Nínive, que possuía mais de 22.000 tabletes de argila. Cuidado, né? Tablets atuais não. Contendo grande parte da literatura mesopotâmica, conhecimentos de astronomia, entre outros. Constantes rebeliões dos povos dominados provocaram a decadência do Império Assírio.
em 612 a.C., os caldeus provenientes do sul da Mesopotâmia, comandados por Nabopolassar, cercaram e destruíram Nínive. Agora, nós vamos falar dos caldeus. A cidade de Babilônia voltou a se destacar na Mesopotâmia. Com os caldeus, teve início o Segundo Império Babilônico, ou o Novo Império Babilônico, que compreendia toda a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina e o Elã. A Babilônia se tornou um importante centro comercial e cultural no Oriente Próximo. No governo do rei Nabucodonosor, ocorreu o apogeu desse império. Foram feitas inúmeras construções públicas, entre elas os Jardins Suspensos, considerados pelos gregos uma das maravilhas do mundo, e um zigurate com 215 metros de altura, conhecido como a Torre de Babel. Na política externa, os caldeus dominaram a Síria e o reino de Judá. Os hebreus foram levados como prisioneiros para a Babilônia, episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, lutas internas levaram ao enfraquecimento do império, que foi dominado por Ciro, rei da Pérsia, em 539 a.C. Agora, nós falaremos da religião, artes e ciências. Os mesopotâmicos tinham uma religião politeísta. Os sumérios tinham deuses de origem cósmicas, como Anu, rei do céu, Eon, rei da terra, Ea, rei do oceano, e deuses astrais, como Shamash, do sol, Shin, a lua, e Star, o planeta Vênus. Marduk, deus do comércio e protetor da cidade da Babilônia, quando do apogeu do Império Babilônico, foi elevado à condição de principal deus da Mesopotâmia. Os assírios adotaram os deuses sumérios, mas praticavam sacrifícios humanos, principalmente de crianças, pois acreditavam que o mundo era habitado por demônios e com essa prática podiam acalmá-los. Jesus. Os caldeus acreditavam que a vida das pessoas eram influenciadas pelos astros. Por isso, os sacerdotes estudavam astrologia e elaboravam horóscopos. As artes e as ciências da Mesopotâmia foram fortemente influenciadas pela religião. A arte mais desenvolvida foi a arquitetura, que era grandiosa e luxuosa. Na escultura, destacaram-se os baixos relevos assírios. Sua temática eram cenas de guerra, de caça e atividades sagradas. Isso me lembra um pouco a pré-história. O que vocês acham? A escultura era usada como decoração dos templos e palácios, como o uso do baixo relevo e estátuas. Nas ciências, destacaram-se na matemática e na astronomia. Dividiram um ano em 12 meses, a semana em 7 dias, a hora em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos. E previram eclipses e dividiram um ciclo em 360 graus. Caramba, gente, isso foi antes de Cristo. Interessante, né? Bom, nós acabamos de falar sobre a Mesopotâmia. Na próxima aula, falaremos sobre a Palestina. Muito obrigado. Não deixe de curtir o canal, assinar, por gentileza, que é muito importante para mim. Um abraço.